Pronto, agora podemos seguir. Agora vamos falar, vamos perguntar a você sobre o assunto de hoje, e você vai trazer uma contribuição maravilhosa para todos nós, todas as pessoas que estão assistindo. Você com esse dom maravilhoso da palavra, nessa sapiência linda. Sou sua fã incondicionalíssima. Gratidão, eu também sou sua fã. É você, Liliana. Isso. Então, podemos seguir. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês hoje é para que a gente olhe a crise, entendendo o que significa a crise e como a crise está associada com a visão espiritual e muito do que nós trabalhamos e estudamos dentro da doutrina espírita, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é por que nós estamos tão mexidos, por que nós estamos sentindo tantas coisas e tantas emoções. Porque, na verdade, a crise, ela quebra as estruturas. A crise faz com que nós vejamos que algo novo está acontecendo e as formas da gente estar atuando na vida. Então, isso mexe profundamente com nós. Por quê? Porque quando a gente está acostumado a um padrão, a ter um padrão de atitude, de comportamento, forma de trabalho, forma de atuar em casa, é tudo tranquilo. A gente entra numa zona de conforto. Mas quando tem algo que mexe, o que é que acontece? Aí nós sentimos que algo novo está acontecendo. Então, na verdade, a crise, a gente precisa entender de uma forma diferenciada que ela vai além dos sentidos. Então, quando eu trago esse conceito dessa visão espiritual da crise, é para que a gente vá além dos 5 sentidos. E a crise tem 2 coisas importantíssimas. A gente aprende com ela, mas a gente só aprende se a gente tem consciência do que está vivendo. Então, o convite que eu quero fazer a cada um de vocês que está nos ouvindo agora é que olhem para este momento assim. O que é que eu estou aprendendo com esse momento? Porque ela traz essa característica do aprendizado e ela traz uma outra característica extremamente importante, que é a transformação. Então, nós já estamos vendo uma transformação. Nós estamos fazendo a doutrinária através de uma live. Isso é fruto desse momento. E nós temos que nos adaptar a esse novo momento. Então, a crise, a gente precisa ir além dos 5 sentidos, porque a gente tem que entender a crise com o mental, mas a gente precisa entender a crise com o coração, com o sentimento e com todas as inteligências. E precisa entender também esta visão espiritual, porque tem uma dimensão espiritual na crise, e aí vem as leis universais que tanto nós trabalhamos e estudamos. Então, enxergar a crise, incluindo, além dos 5 sentidos, a dimensão espiritual, é a gente entender, acima de tudo, que nós somos seres espirituais. Então, se somos seres espirituais, nós vamos compreender também a crise com essa dimensão espiritual. E a gente entender que nós nascemos e viemos ao mundo, nós vamos falar um pouco mais disso, mas nós recebemos um barquinho, que eu gosto de brincar com esse meu barquinho, tá? Para navegar no mar da vida. Então, cada um de nós vem ao mundo com esse barquinho. Mas como Deus é tão bom e tão justo, Ele, além do barquinho que Ele nos dá para a gente navegar no mar da vida, Ele nos dá os 3 grandes atributos para a gente navegar no mar da vida. Então, quando a gente está vivendo qualquer situação na vida, nós temos que lembrar dos atributos que nós recebemos quando nós
nascemos, né? E quais são esses 3 atributos? Eu vou brincar hoje com as argolinhas. O primeiro atributo é o atributo da sabedoria. Ou seja, nós nascemos sábios. Ou seja, nós temos todas as ferramentas da razão para nos ajudar a ter uma capacidade de discernimento, de escolher e de tomar decisões. Isso nós nascemos. Mas nós nascemos também com o poder que eu quero representar com a argolinha laranja. Este poder é o poder interno. Todos nós temos poder. Este poder é a nossa capacidade de realização. Ou seja, durante a crise, o que é que nós estamos realizando diferente? Juntando a nossa sabedoria e juntando também este poder interno que tem a ver com a inteligência física, com a energia da vontade e a nossa capacidade de realização. Mas nós recebemos um terceiro atributo, que é o amor, né? Então, além do barco, a gente tem os 3 atributos. E o amor é com toda a nossa capacidade de usar as ferramentas da emoção. Então, olhar a crise nesse sentido é olhar que nós somos isso. Somos essa grande tríade, né? Com sabedoria, com poder interno e com emoção. E no meio, onde junta todos esses atributos, nós temos nossa essência espiritual, a nossa consciência divina. E aqui é a nossa inteligência espiritual. Então, independente da situação que nós estamos vivendo, nós temos que lembrar de tudo isso, desses atributos que nós nascemos. E a gente pensar assim, eu estou usando todos esses atributos para superar e para atravessar a crise? Essa é uma grande pergunta que nós precisamos fazer. E como é que a gente associa tudo isso que a gente está vivendo com alguns pilares da doutrina espírita? Então, nós temos que olhar a crise à luz da reencarnação, é o primeiro ponto que a gente precisa olhar. Precisa olhar à luz das leis espirituais e precisamos olhar à luz da reforma íntima. Então, se nós olharmos e convivermos com a crise, com esses 3 pilares, a gente atravessa com maestria. Porque nós temos tudo isso dentro de nós. Não está fora de nós. Nós temos dentro de nós. Então, vamos entender agora um pouquinho, vamos relembrar, né, de alguns pontos sobre a reencarnação, né? Então, o que é que a gente tem aprendido? Que nós fazemos escolhas no mundo espiritual, porque tem todo um planejamento para cada um de nós ao reencarnar. E nós fazemos escolhas. Nós escolhemos os nossos pais, nós escolhemos o país, nós escolhemos circunstâncias para nós vivermos, para que a gente possa aprimorar. Então, a crise está dentro do planejado, mesmo que a gente não queira aceitar. Você concorda com isso, Irá? Completamente. Isso. O grande problema é que quando alguém passa por uma situação difícil, esquece. Não é isso? Esquece. Esquece das possibilidades que tem. Né? Que nós não chegamos aqui só na correnteza. Né? Isso. E que nós fazemos parte de uma grande conexão superior, universal, né? Que podemos chamar Deus, e todos nós, em nós, há uma partícula dele, inclusive de sabedoria. Isso. É isso? Sabedoria. E quando nós aqui chegamos, esquecemos completamente a materialidade. Ela embaça muitos sentidos nossos se nós não tivermos a consciência de quem realmente somos. E é por isso que é tão importante essas nossas conversas, mesmo em época de pandemia, né? Na época dessa assim difícil, mas é tão importante a gente lembrar até. As pessoas não é que não saibam,
né? Elas estão esquecidas de quem realmente são, do Isso, potencial que elas têm, inclusive um potencial de uma força muito grande chamada fé. isso. Né? Exatamente. Esse é o Exatamente. falar, Então, pode seguir. relembrar é extremamente importante. E eu peguei aqui uma das perguntas do Livro dos Espíritos e Kardec perguntou: qual o objetivo da encarnação? É pergunta 132. E os espíritos responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é a missão. A expiação entendendo como suportar todas as vicissitudes da existência corporal, né? Então, está fazendo parte para nós experimentar a pandemia, faz parte do nosso processo. E a missão que nós temos ao reencarnar é o cumprimento da sua arte na obra da criação. Então, nós temos dois grandes objetivos ao encarnar, né? Ao reencarnar. Joana, fale mais perto do celular, o Tá, áudio sai melhor. vou botar mais perto aqui de mim, porque eu estou com. Eu Pronto, tô, melhorou. né? Então, essas duas coisas, né? O elemento expiação e o elemento missão. Então, diante da crise, nós temos que relembrar desse ponto. E Kardec, na 617, pergunta assim: que objetivo abrange também as leis divinas, né? Por que é importante, é um pilar importante para a gente trabalhar agora, nesse momento da crise, trazendo a visão espiritual. Então, na 617, Kardec pergunta: que objetivos abrangem as leis divinas? Ela se refere a outra coisa além da conduta moral? E a resposta vem: todas as leis da natureza são leis divinas, uma vez que Deus é o criador de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem do bem estuda as da alma e as pratica. Então, é isso que a gente precisa fazer. Relembrar das leis divinas como leis eternas e leis que funcionam 100% do tempo. Essa é uma grande característica das leis universais. Elas funcionam 100% do tempo. E a gente sabe a importância delas. E à medida que a gente fica mais consciente, a gente compreende melhor estas leis universais, porque elas funcionam 100% do tempo e elas são válidas para todo ser humano. Então a gente tem que se perguntar: o que eu estou fazendo com a reencarnação? E o que eu estou fazendo com as leis divinas? Eu separei aqui 3 leis para a gente relembrar, a gente não pode trabalhar todas elas, mas vamos relembrar. Uma das leis é a lei de autorresponsabilidade e a lei de escolhas associadas ao livre-arbítrio. A gente tem aprendido muito isso na doutrina. Nós somos livres, mas nós também somos responsáveis e pagamos o preço de tudo aquilo que a gente escolhe. E a gente tem que se perguntar, nesse momento de pandemia, quais as escolhas que eu estou fazendo? Né? Quais as escolhas? Se eu tiver consciência de cada escolha, eu vou fazer melhor e vou fazer pensando no bem de todos, pensando no outro, pensando que a minha atitude, ela afeta o outro. E isso é uma escolha. Eu posso passar essa pandemia fazendo escolhas de não cooperar, de não ajudar, né? De não olhar o outro com empatia. Nós podemos fazer essas escolhas, né? E essas escolhas vão nos ajudar também a entrar no outro pilar, que é o da reforma íntima. A gente ouve falar tanto isso dentro da doutrina, dentro dos centros, mas tem horas que a gente esquece. Ou, agora mesmo, o que a gente está fazendo com a reforma? Porque nós estamos vivendo o isolamento como uma grande oportunidade da gente olhar para a nossa casa interna. E talvez isso seja uma das grandes dificuldades que a gente está vivendo durante a pandemia.
é olhar para dentro, porque nós estamos mais tempo em casa. Nós estamos mais próximos dos nossos familiares, mais próximos. Então, a possibilidade de conflito é maior. Mas se a gente liga isso com a reencarnação, que a gente escolheu os pais, a gente escolheu a família e a gente escolheu circunstâncias para a gente trabalhar o aprimoramento. Então, o que é que a gente está fazendo em termos de aprimoramento neste momento de pandemia? Que nós estamos olhando para a nossa casa. Sim. Tem sentido isso, Irá, para você? Inclusive, para a nossa casa interior. Isso. Eu acho que isso é o mais importante que você falou aí. A escolha de como você encara essa situação. Ou você encara como sofrimento, ou você encara que você está trancado em casa, ou você encara que você está protegido e agradeça a Deus que você tem uma casa para ficar. Você agradeça a Deus que tem pessoas para te cuidarem e você cuidar delas. Eu acho que, não sei se meu áudio está falhando aí, eu vou até colocar aqui, que eu estou sem falar justamente. Não sei se meu áudio está falhando, agora vai melhorar. Então, é uma oportunidade que apareceu para nós de ficar em casa mais. Interessante que quantas vezes a gente reclama que não tem tempo de ficar em casa. Isso. Né? Que não tem tempo de ficar com os filhos, que não tem tempo de ficar com os netos. Eu, no momento, eu estou com 2 aqui. Então, esse é o momento. Eu fiquei até assim, surpresa, porque quando eu ouvia falar que nós provavelmente nós teríamos 2 meses ou 3, ou pela frente, que a gente não sabe quanto ainda vai acontecer, de ficar em casa, de recolhimento. Quanto mais recolhimento social, passaria mais rápido a situação. Então, tudo isso, para mim, era assim, um tempo muito grande. E, de repente, eu digo, meu Deus, já se passou março, já se passou abril, maio, nós já estamos entrando em junho. Isso. Em junho. Eu disse, meu Deus, como é que passou isso tão rápido? Para mim, passou super rápido. Exatamente. Apesar de que eu não estou indo para o centro, não estou, mas estou trabalhando, eu me reinventei. Eu estou aqui com você. Eu comecei e ainda continuo pagando micos assim, enormes, mas tenho coragem de estar aqui. Tenho coragem de fazer alguma coisa, de reinventar. Então, quando você está se renovando, quando você aproveita as situações, até as mais negativas, para tirar o melhor proveito, para absorver dela o ensinamento que ela está tentando dizer para todos nós, o tempo urge. Isso. O tempo passa de uma forma que você, meu Deus, passou. E eu digo, meu Deus, amanhã já é junho. Junho amanhã. Foi março, não tivemos a jornada espírita esse ano, que nós estamos completando 18 anos de existência, mas tivemos esse presente aí das lives, né, esse abraço dos palestrantes, de vocês que estão conosco, levando uma palavra. Quantas pessoas estão nos ouvindo, Joana, neste momento, aqui em Salvador, na Bahia, no Brasil, até fora que está. E a gente não sabe, não é verdade? Mas com essa possibilidade de fazer aquilo que está ao nosso poder, ao nosso alcance, por que não fazer? Não é verdade? E assim o tempo passa. Sim, o tempo passa. E você traz uma coisa importante que faz parte do processo interno da reforma íntima e que a crise pede a cada um de nós é adaptar, né? Nós estamos praticando a adaptabilidade pelo momento. Mas se eu sou uma pessoa de comportamento mais rígido,
mais exigente, o que é que acontece? Eu tenho dificuldade de me adaptar, né? Então, por isso que trabalhar esta reforma íntima, buscando, se perguntando o tempo inteiro, quem é você? Né? E que pontos do meu jeito de ser que precisa melhorar. Porque do mesmo jeito que nós recebemos os atributos divinos de sabedoria, de poder e de amor, se a gente não faz um trabalho profundo de autoconhecimento e de reforma íntima, nós distorcemos os atributos divinos. Então, a gente pega a sabedoria, por exemplo, e a gente se transforma numa pessoa extremamente orgulhosa porque tem a sabedoria. E não utiliza a sabedoria de forma genuína, de forma natural, de forma humilde. Ou eu pego o poder, a capacidade de realizar, e eu transformo isso em arrogância. Ou seria também a obstinação, aquela vontade de só querer do meu jeito, né? Então, a gente está tendo que aceitar o jeito do outro. E essa é uma distorção do poder. Quando eu distorço o poder e vou para esta obstinação, eu aí entro com a agressividade, né? E quando eu pego o amor e eu distorço a minha capacidade de amar genuinamente, o que é que eu faço? Eu muitas vezes me submeto. Então, a reforma íntima é para a gente se apoderar dos atributos divinos que nós nascemos e que recebemos com o nosso barquinho e a gente utilizar na sua essência, né? Então, por isso que Kardec também, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? Então ele diz: um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Então não tem outro caminho, né? Se a gente quer ter a elevação moral e quer viver, tá passando um carro de som aqui agora. Ouvindo. Experimentar a crise, mas usando uma das características da crise, que é a transformação, a gente precisa se conhecer. Para que a gente olhe assim, até onde o meu comportamento está afetando o outro. Qual é a parte do meu jeito de ser que eu vou precisar melhorar. Por isso que a reforma íntima é o convite a você voltar para a sua casa interna, né? E ela precisa de alguns elementos, né? Porque o primeiro passo para a gente se reformar é a gente ter vontade. Ou seja, eu preciso ter consciência de que eu preciso fazer algum nível de mudança. A vontade, sem esta vontade, a gente não muda. E junto com a vontade, a gente precisa aceitar que você é exigente ou que você é agressiva. Mas se você não aceita isso e não admite, você não faz o passo seguinte, o da mudança e da transformação. Então, a reforma íntima é para a gente ir aos poucos sabendo quem nós somos. E nesse momento de pandemia, que a gente está mais isolado e o convite é o isolamento para ir para esta casa interna, a gente tem uma chance enorme de saber quem nós somos, como é que nós estamos nos comportando dentro de casa. Mais exigente, menos exigente ou não, né? Quantos de nós tem estilos diferentes? Tem pessoas que quando tem prato sujo na pia, quer lavar logo, mas tem outros que não quer lavar logo, só quer lavar depois. Então, na hora que você vai dividir as tarefas de casa, isso é importante, isso tem a ver com comportamento. Se eu sou exigente, eu só quero do meu jeito. Aí eu começo a quê? Eu começo a gerar conflito dentro de casa. Então, estar de volta para esta casa, temos uma chance enorme de resgatar. Por exemplo, vocês que estão aí nos ouvindo agora, por exemplo, a quem vocês precisam fazer, perdoar ou fazer uma mudança do comportamento neste relacionamento da agora? Porque está surgindo problema, está surgindo conflitos, porque está mais próximo. Nós estamos vendo muito mais o outro e nós estamos vendo
Essa é a parte mais difícil, talvez, irá da reforma, é a gente admitir que nós temos uma parte no conflito que a gente está vivenciando ou experimentando. Você concorda com isso? Que tem uma Concordo, parte... é verdade. Eu tenho um amigo meu, o Lúcio, ele faz lives também. Ele é um médico. Ele é médico, ele é homeopata e espiritualista. E ele fala assim, ele diz que o coronavírus é o Corona Self. Sim, Corona Self. Quer dizer, cada um está se enxergando dentro dessa pandemia. Eu achei isso bastante interessante, essa colocação que ele faz. Inclusive, ele já fez a live para a gente, mas ele faz assim na Corona Self. A gente está isso. parando para enxergar melhor o outro, mas tem gente que ainda não enxergou o recado, ainda está Ainda. se debatendo com o problema dos outros, brigando ainda na internet. Meu Deus, o nosso inimigo nesse momento é o vírus. E a gente Isso. precisa se precaver, inclusive, precaver o nosso imune. O nosso Isso. imune, Joana, que o Isso. ódio, a raiva, o medo diminui esse imune, A não é imunidade. verdade? Deixando, eles propiciando realmente encontrar esse vírusinho aí que está ceifando muitos irmãos nossos. Isso. Eu acredito, fale, Jana, com você a palavra. Não, Rita, pode dizer que eu ia complementar depois. Pode falar, eu já encerrei o É, que eu queria então, falar. você falava dessa questão da imunidade e a gente está vivendo, por tudo que nós sabemos, tem a ver com o padrão vibratório de energia. E a gente tem que se perguntar, na minha convivência em casa, qual é o padrão de energia que eu estou alimentando? Porque se eu alimento um padrão vibratório melhor, tudo fica mais fácil, as relações ficam mais fáceis, eu ainda contribuo com a minha imunidade. Né? Então, Sim, por isso, a lei da autorresponsabilidade, e a gente precisa utilizar todas as leis, porque a gente está vendo, é causa e efeito também. Como é que nós estamos trabalhando com a lei de causa e efeito? Como que nós estamos trabalhando com a lei do progresso? Porque se nós entendermos que a crise numa visão espiritual, ela envolve uma transformação e uma mudança, ela está associada com a lei do progresso, né? E nós viemos ao mundo, nós reencarnamos e fazemos todo o nosso planejamento e escolhemos para cumprir todo aquele planejamento e cumprirmos a lei do progresso. Porque não tem jeito. Como as leis são universais, elas funcionam 100% do tempo. Então, a lei do progresso vai funcionar. Agora, a grande questão em relação à lei do progresso que nós estamos vivendo, nós podemos viver por escolha, pelo amor, aprender pelo amor ou aprender pela dor. Né? Só tem duas opções. é Ou o que pelo está acontecendo. E é o que está acontecendo, né? Por que que nós estamos vivendo uma dor e, ao mesmo tempo, nós estamos vendo sinais do amor, com a solidariedade, com o cuidado com o outro, né? E isso está fazendo parte também do processo de aprendizado. Então, quando eu compreendo a reforma íntima e sei que eu preciso ter essa vontade, que é o primeiro passo, e eu preciso ter o segundo passo, que é a atenção. Eu preciso observar, eu aceito mudar, eu aceito mexer no meu jeito de ser, e eu preciso trabalhar a atenção plena, né? Eu fico naquilo para eu poder verificar direito quais são as possibilidades. Quantos de nós estamos enxergando novas possibilidades do convívio em casa, do convívio social? Nós estamos enxergando, porque a gente está tendo essa capacidade, se a gente utiliza da consciência, a gente está tendo essa capacidade de ter uma observação e uma atenção diferenciada. Porque a gente só pode ir para a mudança e a transformação, que é o terceiro passo, após cumprido
tudo isso. Porque a transformação só acontece com uma ação prática. A gente não pode ficar só no mental, porque às vezes no mental a gente diz assim, eu vou mudar a partir de amanhã, vai ser melhor assim, tal. Eu imagino mentalmente muitas coisas, mas eu esqueço de botar em prática. Transformação, que é a terceira etapa da reforma íntima, ela só acontece quando nós colocamos em prática. Então, o que é que nós precisamos fazer nesse momento? Detecta um problema de relacionamento no trabalho, ou com seu líder, ou em casa, observou, crie essa vontade interna. Use o que você trouxe, use da fé. Peça ajuda. O mundo espiritual ele está disponível o tempo inteiro, mas nós precisamos pedir ajuda. Nós precisamos criar uma sintonia e um padrão vibratório que faça... Pedi e obtereis. Obtereis, né? Então, as lições de Jesus são extremamente verdadeiras o tempo inteiro. A gente é que esquece, né? Então, a gente precisa pedir ajuda. E isso é um ato de humildade, né? O pedir ajuda é um ato de humildade. Então, no nosso processo de transformação, nesse momento, já que nós estamos precisando trabalhar o amor, nós precisamos entender a crise, entender o coronavírus, mas nós não podemos ficar com a energia do medo. Porque se a gente ficar com a energia do medo, não é bom para o sistema imunológico. A vibração do amor, sim, ela nos ajuda bastante. E ela aumenta o nosso sistema imunológico. Então, a vibração do amor, ela tem essa capacidade. Então, esse é um grande momento, por isso que trazer esse conceito da visão espiritual é extremamente importante, para que a gente entre no amor, para que a gente saia do medo. E o amor entendendo como uma lei universal. E para a gente entender o amor e a gente trazer o amor nesse momento, nós precisamos lembrar de Jesus, com todos os seus ensinamentos e todas as lições de amor que ele veio trazer ao mundo. E a gente pode dizer que o amor é vida e vida é amor. Então, se a gente vive esse amor com todos os elementos, eu vou passar um pouquinho aqui dos elementos para a gente entender a grandiosidade do amor. Essa é uma das forças mais poderosas do universo, é o amor. E a gente, ao nascer, recebeu este atributo divino, né? Então, a gente tem que se perguntar no processo de reforma íntima, o que é que eu preciso fazer ainda para que eu deixe florescer este amor que está dentro. É um atributo que nós recebemos, né? E o que é que a gente faz para amar mais o outro? Amar o quem está principalmente no convívio mais próximo. Porque às vezes a gente está assim, tá vendo desamor, né? Nesses convívios e nessas relações. Então, lembrar de Jesus, tudo o que ele fez, o que ele nos ensinou e o que ele disse que era para perdoar 77 vezes. Não era só 7. Sempre. Sempre. Então, a gente, por exemplo, tem que se perguntar, já que o amor está relacionado com o perdão, a gente tem que se perguntar, né? Você que está nos ouvindo hoje, a quem eu preciso perdoar durante a pandemia? E eu preciso dizer para essa pessoa para poder limpar essa mágoa, essa raiva, né? Para que eu vibre na energia do amor. Porque o amor cura. Observe, a gente vê câncer em várias... mas a gente não vê câncer no coração. Porque o amor contida, a energia amorosa contida no coração, ela bloqueia. Então a gente tem que se perguntar, como é que eu posso fazer pequenos movimentos para que eu possa amar? Porque o amor tem essa dimensão tão grandiosa, né, que ele envolve os elementos. Eu trouxe alguns para a gente relembrar.
um dos elementos do amor é a humildade. E eu tenho que me perguntar, porque se eu não estou praticando a humildade, eu estou no polo oposto, que é o orgulho. Então, nós não nascemos orgulhosos. Quantas pessoas estão precisando de ajuda durante a pandemia, mas o orgulho não deixa fazer o movimento para pedir ajuda. E às vezes o pedido não é só monetário. Às vezes o pedido de ajuda é uma escuta, é uma palavra amiga, né? E isso tem um valor incalculável nesse momento. Então, a cada elemento do amor que eu vou falando aqui, eu quero pedir a vocês que pensem como que vocês estão praticando no dia a dia da pandemia, né? A paciência é outro elemento. E a gente, amar significa ser paciente. Amar precisa entender que o outro tem um movimento que é meu, mas às vezes eu me impaciento com o outro. Então, a gente tem que se perguntar, para quem eu estou usando a impaciência? E reconhecer que quando você está sendo impaciente, você não está amando o outro. E que o outro é um ser único, igual a você, mas ele não vai ser igual a você. A gente tira pelos filhos, né? Os filhos Exatamente. são iguais. E filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, a gente precisa lidar com a ciência, né? Outro elemento importante do amor é a bondade. Podemos ser bons e justos com o outro nesse momento de pandemia, né? O que a gente pode dividir com o outro do ponto de vista material e imaterial, né? E isso também a gente vai entendendo esse nível de amor que está dentro de cada um de nós, né? O outro é a verdade. O amor é verdadeiro. Se a gente olhar várias passagens que Jesus teve na Bíblia, ele disse a Pedro que Pedro ia trair, né? Ele disse a Pedro que Pedro ia trair, mas Pedro não confirmou, né? Então, o amor é verdadeiro. Então, você precisa dizer o que você sente. Isso é um trabalho profundo de reflexão, quando eu uso a verdade, mas eu uso temperada com amor. Porque às vezes a gente é verdadeiro, mas a gente é duro com o outro. A gente é agressivo com o outro. Mas quando eu uso a verdade como elemento do amor, eu tempero a verdade com o amor. Porque eu olho o outro, eu tenho cuidado com o outro, eu respeito o outro, né? Outro elemento é o perdão, que a gente falou, né? A importância de perdoar 70 vezes, né? E é uma prática, porque quando a gente perdoa, quem se liberta somos nós, não é o outro. Somos nós que nos libertamos. Quando a gente não perdoa, nós estamos presos. E não é uma energia boa. Não é uma energia que atrai canais mais evoluídos, né, em termos de ligação com o mundo espiritual. Então, se a gente olha cada elemento desse do amor junto no dia a dia nosso, né, no dia a dia que é crise, vocês vão ver o alívio que vão sentir. E vocês entram em quê? Entram em conexão com a potencialidade de Deus. Você entra em contato com este mundo de Deus que tudo pode e tudo pode acontecer. Mas quando a gente não entra em sintonia, nós perdemos a oportunidade de receber tantos benefícios. E esse benefício especial que é do alívio, é da liberdade, é da conexão, é da confiança de que você tem um Pai que é justo e que Ele não nos abandona. Nunca, É isso? nunca. Isso. E essa conexão, ô Joana, essa conexão que você falou aí, é a conexão com o astral maior, com os espíritos amigos, que estão sempre nos ajudando. E que, por vezes, nós não
abrimos campos para que eles possam chegar para nós, por sentimentos tão menores, tão rudes, como ódio, como rancor, como a prepotência, como o julgamento, né, do outro, que gera uma psicosfera muito ruim na pessoa, e várias pessoas pensando iguais no núcleo, né? Então a gente está precisando muito, inclusive, melhorar a psicosfera do planeta. Ah, mas eu sozinha. Mas eu sozinha, você sozinha, a paz do mundo começa em mim, né? Já diz aquela música, né, do movimento Você é a Paz. Então, se eu ficar sempre pensando no outro, aí eu não faço nada, porque o outro também vai pensar no outro e a corrente aí se quebra, não é? Então, vamos todos nos conectar com o bem. Com bem. Terminei que tá passando a nossa hora. Já está quase terminando. Já está 50 minutos e 17 segundos. E assim, tem tolerância, gratidão e confiança também são outros elementos. E a gente pensar sempre assim, se nós fizemos um planejamento para reencarnar, nós não fizemos esse planejamento sozinhos. Nós fizemos com um guia espiritual que está disponível para cuidar da nossa encarnação. Então, essa visão espiritual da crise é exatamente para haver uma grande transformação planetária de evolução, e nós estamos saindo do egossistema para o ecossistema. Ou seja, é onde nós olhamos o todo e nós agimos para contribuir com o bem de todos. Então, foi isso que eu pensei para compartilhar com vocês e quero deixar. Fiquem Mensagem maravilhosa, Joana. Obrigada. Nós que te agradecemos a Deus, né, que esse momento de pandemia também vem coroado com essa possibilidade que nós temos de estar conectados, né, todos juntos. Isso é maravilhoso. E eu só tenho gratidão a você, a Deus, a todos nós, ao Centro Fraterno que nos une, não é verdade? Exatamente. Aos mentores amigos que estão em trabalho, continuem em trabalho ajudando. E eu peço a Deus que envolva com sua luz maior a todos aqueles. Eu nunca trabalhei tanto. Meu zap não para. Pessoas com desequilíbrios, pessoas que não estão conseguindo dormir direito. Não sei se ocorre isso com você. Muito. Eu estou trabalhando mais do que quando o centro está aberto. Isso. Então, muita gente procurando conversar. Muita gente. E eu brinco, virar. Eu abri um saque agora, um saque novo. É serviço de amor e compaixão. Que é para poder atender as pessoas, entendeu? É um serviço de amor e compaixão. Meu neto está aqui, Joana, e fala assim, minha avó, por que tanta gente quer falar com você? Eu disse, é porque minha vida é assim mesmo. Mas tanta gente é assim, pois é. Às vezes até tarde da noite a gente está conversando. Quando a gente se propõe a fazer isso, a gente abraça com muito amor, né, Joana? Claro. E a gente não consegue ver isso como uma coisa inconveniente. Eu não consigo ver dessa forma. Eu consigo ver com muita gratidão a Deus, que me propicia, né, estar nesse trabalho, porque consolando o outro, eu também estou me consolando. Com certeza. Não é? Gratidão sempre. Isso. Quando o outro coloca um problema, eu procuro aprender com o outro, porque nós somos eternos aprendizes. E ninguém chega junto ao outro por acaso. Nós estamos todos juntos, todos nessa conexão de amor, de aprendizado, neste planeta que nos cabe por essa vibração que temos, né? Essa vibração de aprendizado, essa vibração ainda rude, porque nós somos ainda muito rude. Precisa até de um coronavírus chegar e a gente percebe com muita tristeza até que tem muita gente que não está entendendo o recado. Ainda. Não é, Joana? Ainda não está. Ainda não está, porque vai chegar. Né? O plano de Deus Pelador, né, Irá? Pelador. É isso. Linda. Muito obrigada.
Bem a você. Obrigada a você. Obrigada ao seu esposo que prestou o telefone. E eu procurando Joana, e Joana não chegava. Viu? E nós estamos, Joana, todas as quintas-feiras fazendo a frutificação das águas. Isso. E essa frutificação das águas, nós contamos com a presença dos irmãos magnetizadores. E você sabe que nós temos um trabalho de magnetismo no Centro Fraterno. E nós atendemos a 40 pessoas, 35 a 40 por quarta-feira. E esse é um trabalho muito bonito. Legal. E eles resolveram estender para que a gente possa fazer isso, esse trabalho, até mesmo por essa conexão que nós estamos fazendo, porque magnetismo, ele é energia, né? Isso. Ele trabalha com sintonia e vibração. Então, quando nós estamos conectados, a gente consegue fazer, ele vai além paredes, além distância, a gente consegue fazer esse movimento magnético e a gente está fazendo, magnetizando as águas, e a gente pede para que todas as pessoas coloquem água, e essa água ela é frutificada, a gente sente a presença dos mentores, e através dessa linha vibratória magnética de pensamentos, nós estamos conseguindo chegar às pessoas. É um trabalho muito lindo, como nós estamos tanto na quinta-feira, 20 horas, como hoje, aos sábados, às 18, nós não fazemos aos sábados, que também é um trabalho muito desgastante. A gente tem que liberar muita energia, liberar muita energia também, para que a gente seja um bom canal, né? E não é sempre que a gente consegue ser um bom canal. Então, para que não seja nos 2 dias, nós estamos focando, é apenas um dia, que é a quinta-feira. Então, as pessoas colocam as águas, colocam os copos de água, as garrafas de água, e no final a gente tem uma vibração de amor, né? Com o Pai, Criador do Universo, que Ele libere essas energias benfazejas, energias de cura, energias que possam blindar o nosso imune, não é contra o vírus oportunista, mas que a gente também pode blindar com a transformação dos nossos pensamentos, que foi tão bem falado aí por você, né, que a gente possa trabalhar mais no perdão, que a gente possa trabalhar mais na compreensão, que a gente possa trabalhar mais no conhecimento interior, porque o nosso grande inimigo somos nós mesmos, né? A grande problemática é essa. A gente precisa se autoconhecer antes de conhecer o outro. Essa é uma problemática que nós temos quando encarnados. A dificuldade como os olhos, nossos olhos físicos percebem a frente, né? Se a gente ver atrás, tem que virar a cabeça, né? A gente para de até fechar. O ideal é sentir os olhos para perceber melhor quem somos nós, para que a gente possa ajudar o outro. Está acontecendo uma coisa que eu estou aqui só observando, Joana. Nós estávamos já em 55 minutos e já ia acabar a live. Certo. Então, estava em 55 minutos, agora que começou a rodar de novo o cronômetro. E, de repente, foi para 54, em vez de subir, cresceu. Instagram tem dessas coisas. Tem. Mas está tudo certo, eu estou gostando, porque eu estou dando aqui o meu recado para as pessoas que estejam ouvindo. Ele agora parou, às 58, eu não estou entendendo, mas isso é bom, eu não vou parar, e tem você também. Vamos aí, diga. É para mandar mais recado, né? Então, se liberou o tempo é porque alguém botou aí que é 18h54. Mas Pois é, então tá aí, ó, parou no 58 e 45, e aí a gente está indo aqui, dizendo às pessoas, vai passar. Vai passar. Agora, vai passar. Trabalhar pensando, saindo do medo e indo para o amor. Eu acho que esse é o maior exercício para a gente trabalhar, saindo do medo para o amor.
né? E aí, a gente poderia, já que tem uns minutinhos, alguém disse que falta 6 minutos. Alguém queria perguntar alguma coisa? Vamos aproveitar os 6 minutos. Eu não estou conseguindo as perguntas aqui, porque parou aqui. Ele está agora em 59. Ele está indo para frente e voltando. Eu sei. Agora vai acabar. Pronto. Obrigado, Joana. Que Jesus nos abençoe. Quinta-feira estaremos aqui aproveitando esse canal que o YouTube nos presenteia, a internet, e que a luz do Mestre Jesus envolva todos vocês. Obrigada, irmã Joana. Fique em paz. Um abraço forte. Tchau. Beijo. Beijo grande.